Fala sobre saúde. Em toda sexta-feira é dia de coluna de saúde e nós recebemos hoje o ortopedista pediátrico Fernando Barros. Doutor Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Ronaldo. A gente vai falar hoje sobre luxação congênita do quadril. É estranho, pelo menos eu quero descobrir com você um pouco mais sobre esse problema. É isso mesmo, o termo correto do problema seria uma displasia do desenvolvimento do quadril, né? Aí fica um palavrão um pouquinho mais... Isso, já é mais complicado, né? Por que isso? Porque o quadril da criança, quando nasce, né, ele precisa estar estável para ter um bom desenvolvimento, né? Isso vai depender de ligamento, do osso do acetábulo e do fêmur que formam o quadril, né? Para esse quadril desenvolver encaixado, que a gente fala, né? Que é uma luxação boa. Se esse quadril não desenvolver bem, aí a gente vai desenvolver uma luxação do quadril, que é um quadril que está fora do lugar, quadril que está luxado, que daí já é um problema mais sério. Mas, doutor, isso então se dá lá no nascimento da criança, geralmente... Isso mesmo. A gente detecta ele quando o neném é recém-nascido, né? O ideal é o recém-nascido vai ser avaliado no berçário pelo pediatra, né? O pediatra no exame de rotina vai fazer os exames com o neném e tem um exame específico que ele vai avaliar o quadril, né? Quando ele avalia o quadril do neném, ele vai sentir um estalido, né? Numa manobra que a gente faz, que é bem conhecida, ele vai sentir um clique. Quando ele sentir esse clique, já vai alertar para essa hipótese, né? Tendo essa hipótese, ele vai encaminhar para o ortopedista pediátrico para ele fazer a investigação, ver se realmente está com problema no quadril ou não. Mas isso então, o médico faz o diagnóstico quando o bebê ainda está no hospital, nasceu, já faz o diagnóstico? E o diagnóstico é feito um pouquinho mais tarde, né? No começo a gente suspeita só. Certo. Quando a gente suspeita, a gente tem que avaliar e acompanhando, fazendo o exame físico, né? E também exames de imagem que auxiliam no diagnóstico. Como os pais podem proceder para que tenham esse cuidado, para que o diagnóstico aconteça e a gente não tenha nenhum tipo de problema depois? Certo, então assim, a gente tem que ficar alerta aos fatores de risco, né? A gente sabe que não é um problema tão raro, né? 1 a cada 1000 crianças nascem com a displasia de quadril. E os fatores de risco, né? Menina, né? Comete muito mais menina, é 4 vezes mais comum na menina. Mais meninas que meninos. Mais menina. E a gente sabe que a gestação, que tem algum problema que aperta o neném no útero, aumenta o índice de displasia, né? A gente pode pensar em casos que tem gestação com gêmeos, quando a mãe perde o líquido amniótico, é o caso do oligodrâmino, né? Tudo que vai apertar o neném tem chance de ter displasia. Ou quando também o neném está sentado no útero da mãe, né? Quando está a apresentação pélvica, que a gente fala. Quando tem esses fatores, a gente já tem que tomar mais atenção, né? Quando o neném nasce, a gente tem que já ficar alerta. E daí, quando o pediatra for fazer o exame físico e ter a história que é compatível, então a gente tem que já investigar bem o caso. Doutor Fernando, quando não é feito o diagnóstico precoce, ou seja, quando lá no comecinho escapa esse problema, ou seja, o médico não consegue notar, não consegue observar, o que essa criança pode ter no seu desenvolvimento? Pode comprometer o desenvolvimento? Com certeza. Se a gente atrasa o diagnóstico, né, e vai descobrir quando a criança está começando a andar, essa criança vai começar a andar diferente, né? Como o quadril não está encaixado, um sinal que ela apresenta, ela começa a mancar quando está andando, porque o quadril dela, como vai estar desencaixado, ela vai ter um membro mais curto, né? E esse membro mais curto, a criança vai ter um desbalanço para andar e ela vai mancar, né? Então a gente sempre frisa que o ideal é a gente fazer o teste de rastreamento para detectar precoce, né? Porque o tratamento também quando a criança é mais nova é bem mais fácil, né? É mais fácil e o índice de sucesso é bem maior. O tratamento geralmente consiste no quê, doutor? Então, quando a gente descobre no começo, a gente usa um suspensório, né, que é um correia de Pavlik, que a gente chama, que deixa a criança com as perninhas encolhidas, que é essa posição ideal para o quadril se desenvolver. O quadril fica encaixadinho nessa posição, daí ele vai desenvolvendo bem e não fica luxado, não fica displásico, né? Então, esse tratamento é feito antes ainda da criança andar, o ideal, né? Isso, o ideal é isso. O ideal é quando a criança começar a andar já está um quadril bom, né? Porque quando a criança começa a andar e o quadril está luxado, aí a gente não consegue mais fazer esse tratamento simples, aí a gente já vai partir para uma cirurgia. Quando a criança já começou a andar e não foi feito esse diagnóstico, então chega-se ao ponto de ter necessidade de uma cirurgia? Aí a gente tem que operar. Às vezes a gente consegue colocar o quadril no lugar, no centro cirúrgico, com anestesia, né, e depois imobiliza com o gesso. Mas muitas vezes isso já se torna difícil, a gente tem que fazer a cirurgia praticamente para conseguir fazer isso.
E geralmente, se esse diagnóstico acontece só depois que a criança começa a andar, precisa da cirurgia, como geralmente é a recuperação? Essa criança bem tratada consegue andar normalmente, não vai ter problema de mancar, nenhum outro tipo de desenvolvimento comprometido, tipo da coluna, alguma coisa do tipo? Não vai afetar. Se você consegue fazer uma cirurgia que tenha sucesso, a gente sabe que até 4 ou 5 anos esse quadril vai desenvolver bem. O ideal sempre que a gente fala é detecção precoce. Correto. Bom, detecção precoce passa por essa criança que, lá no comecinho, com o pediatra, faz os testes, tudo direitinho, né? Então, os pais precisam ficar atentos. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Doutor Fernando Barros foi nosso convidado e assim a gente encerra o Ponto com Isso. Ótimo fim de semana a você. A gente se fala segunda-feira às 7 da manhã.